Então, pessoal, hoje eu vou estar atualizando para vocês aí esse cenário atual de mercado. Eh, a gente pode ter algumas oportunidades interessantes essa semana, né? Mas eu também vou falar, né? Vou dar prioridade para atualizar as posições que nós pegamos aí nos últimos dias, né? Eu vou estar até começando aqui pelo Ethereum. Ethereum é um setup que eu passei ontem, né? Inclusive tomei um stop, né? Porque eu antecipei um short, né? Entrei de forma antecipada, porque o mercado gerou gerou um range de negociação, porém foi um range de negociação dentro de uma acumulação, né? No gráfico de uma hora. Então, consequentemente, o risco é maior, porém o stop também fica pequeno, fica 1,5%, 2%. Tá? Mas o que aconteceu foi o seguinte, o mercado ele varreu liquidez externa, né? Quebrou um fundo forte, onde o preço havia varrido liquidez e quebrado a estrutura, né? Fez um stop hunt. Depois de ter mudado já o caráter, gerou liquidez interna, porém o preço varreu essa liquidez e não deu continuidade no movimento, né? Hoje a gente teve também, né, um dado econômico que fez com que o dólar ficasse fraco, né? Então, consequentemente, o Bitcoin e as alts, né, ganharam força. As altcoins ganharam um pouco mais de força que o Bitcoin, porque a dominância caiu, né? Inclusive, estou vendo aqui que ela recuperou um pouco, estava 1% negativa, agora está só 0,20, tá? E o que pode estar acontecendo, né, nesse setup aqui agora, no Ethereum, né? Qual a configuração que a gente pode estar aí observando? O seguinte, esse order block, ele pode virar aqui agora um breaker block, tá? Onde o preço venha retornar, né, para mitigar, né, essa região e dar seguimento na movimentação de alta. Porém, né, antes dessa mitigação, o mercado ele precisa aqui gerar uma liquidez interna para enganar o varejo e depois dar seguimento, né? Então, para a gente estar pegando essa compra aqui na região de 1814 a 1800, a gente precisa que haja, né, essa geração de liquidez, tá? Se acontecer essa geração de liquidez, é uma posição válida onde a gente pode estar buscando sim um long, tá? Olhando para um gráfico maior, para o gráfico de 4 horas, né? O que seria um ERL, né? No gráfico de 4 horas, é um IRL, tá? Porque essa liquidez externa, ela é do range menor, tá? Do range de uma hora. Ou seja, é desse range acumulativo aqui, ó. Essa liquidez externa. Porém, se eu pegar essa base, né, como range macro, essa liquidez é uma liquidez interna, onde o preço viria varrer, né, que seria muito interessante se acontecesse isso, o preço varrer essa região e mitigar esse bloco, tá? Aí seria a região interessantíssima para a gente montar uma posição mais pesada, tá? Mas agora o preço se distanciou, né? Então até acontecer ou a base ou essa parte inferior ou também, né, a parte superior, a gente vai ter bastante oportunidade até chegar lá. Então a gente tem que estar atento aí, né, a essa geração de liquidez, tá? Então eu estou acompanhando. Assim que o mercado for mais estrutura e validar pra gente, aí eu compartilho lá na comunidade, tá? Então fica atento lá. Agora, vamos ver o Bitcoin. O Bitcoin é o seguinte, o Bitcoin, no último vídeo até, né, eu gravei esse short, tá? Onde a gente conseguiu pegar um short aqui milimétrico também, onde a gente teve um RR legal, o mercado voltou, né, na região de entrada, fechou no break-even, tá? Eu passei, né, uma posição de long para a gente estar pegando um long em 60 e 400, porém eu acreditei que o mercado, né, nessa movimentação que ele fez ontem de baixa, ele viria varrer a liquidez. E pelo contrário, ele gerou mais liquidez, tá? Então abaixo dessa região onde eu coloquei esse símbolo aqui de dinheiro, tem mais dinheiro ainda, tá? Então se o mercado vier varrer essa liquidez, nós vamos sim montar uma posição aqui, tá? Nós vamos sim pegar um long aqui super interessante, tá? Porém, né, a gente tem mais liquidez na parte superior, né? A gente tem uma liquidez que foi varrida agora há pouco, tem a liquidez na região de 65.600, tem liquidez de 67.200, tá?
tudo liquidez interna do range diário de baixa. Tá. Então, levando em consideração que o mercado ele vai buscar essa liquidez, a gente poderia atacar essa liquidez pegando um long, tá, nesse BPR que foi deixado entre 63.600 e 63.200. Mas é a mesma coisa que eu passei do Ethereum, tá? Você abaixa o tempo gráfico e identifica, tá, onde existe liquidez, né? O mercado ele tem que gerar liquidez pra gente aqui, ó. Tem que ter uma geração de liquidez para quê? Para o varejo ser liquidado, a gente montar nossa posição e o mercado fazer a distribuição, tá? É assim que funciona o mercado. Tem uma liquidez estrutural que foi deixada aqui no gráfico de uma hora que eu poderia levar em consideração. Ela está aqui na região de 63.500, tá? Então, se eu pegar aqui o fechamento do BPR, bem cá no fechamento mesmo, em 63.260, aí eu já poderia pegar esse long, tá? Só que aí é um pouco mais arriscado, viu? Sem uma liquidez aqui bem formada. Mas como essa movimentação foi bem forte durante a notícia, a gente pode se montar essa posição, tá? Mas aí seria uma posição com risco retorno não tão favorável, porque o seu stop loss vai ter que ficar nessa base, porque o preço vindo aqui, ele pode vir cá embaixo para varrer essa liquidez. Então, o stop loss fica aqui 2%, você projeta aí o seu take pelo menos na liquidez final, tá? Nessa liquidez interna desse range acumulativo aqui, tá? Esse range maior. Então é uma possibilidade de um setup que a gente poderia ter aí no Bitcoin, tá? Tem que estar bem atento a ele aí. Deixa eu ver. A Sui, tá? Ótimo desempenho também. Eu passei esse setup para vocês dentro da comunidade, tá? Onde o preço fez uma linda mudança de caráter. Quando eu falo linda, porque o mercado ele quebrou um topo forte, né? Onde o topo varreu liquidez, quebrou a estrutura, né? Veio quebrando, veio fazendo varreduras de liquidez externa, quebrando estrutura, acumulando, né? Acumulou bastante volume. A gente vê que onde tem muita acumulação assim, geralmente, né, são regiões de briga. E onde tem essas regiões de briga, o mercado, até se você traçar o perfil de volume, você vai ver que a gente faz sempre confluência com a POC, tá? Então, o mercado fez, né, toda essa geração de área de valor, depois mudou o caráter e fez o pullback, desacelerando, né. O que que seria esse movimento desacelerado? Você vê que o mercado ele vai descendo devagarzinho, faz uma pernada de baixa, faz uma correçãozinha, faz uma pernada de baixa, corrige, ou seja, o mercado desacelerando, a movimentação clássica de pullback. O mercado mitigou o nosso order block e iniciou a movimentação de alta. A gente está surfando aí ainda, tá? Um trade que está aberto, eu já fechei 50%, mas está aí 9% positivo, tá? Uma outra que eu passei também foi a Atom, outro setup legal que ativou também, análise semelhante, porém foi uma mudança de caráter um pouco mais complexa, porque existia muita liquidez interna, tá? O fato de existir essa liquidez interna deixa sim o setup um pouco mais arriscado. Porém, aqui a gente tinha uma confluência bem interessante, que é essa liquidez interna que foi gerada, tá? Em formato de figura gráfica, tá? Uma acumulação clássica, como se fosse EQL, tá? Níveis iguais. Então, geralmente o varejo acredita que esse tipo de suporte é muito forte. Então, eles se posicionam, tá? Na linha de tendência e coloca o stop loss abaixo, ou seja, a gente crava a nossa entrada, tá? Aqui o mercado se desenvolveu menos, tá? Porém se desenvolveu também, quando se desenvolveu a gente fez uma saída parcial lá em cima, e ainda tem uma parte da posição em aberto, tá? Então a gente ainda tá dentro desse trade, tá? Aguardando aí um desempenho melhor, tá? Vamos ver se performa melhor. Uma outra aqui também é a Sol, tá? A Sol bem interessante, porque nós conseguimos cravar na Sol um short, tá? Pegamos bem aqui no limite de preço, tá? A gente entrou em 83,50, tá? O mercado cravou aqui 83, 89, com um setup maravilhoso, já desempenhou muito bem, tá? Caiu aí 11%, a gente já fez saída parcial de 50%, tá segurando uma parte, porém eu acredito que a Sol tem possibilidade de desempenhar para cima, tá? Eu só acharia interessante se ela viesse varrer, tá? A liquidez interna que tem 71,90 e mitigar aqui essa zona de OT, tá? Por quê? Porque o mercado ele varreu liquidez, tá? Varreu liquidez interna numa mudança de fluxo, quebrou, né, a estrutura e vem fazendo, né, aquela clássica movimentação que eu acabei de falar, o movimento de pullback, onde o preço ele cai desacelerando, ele cai com dificuldade, ele não acelera na movimentação. Isso aqui, olha, é um movimento acelerado, ó. Aqui é um movimento acelerado.
né. Ali é um movimento acelerado, aqui já é um movimento onde o preço tem dificuldade de fazer uma aceleração, então ele vem fazendo, né, as movimentações em formato de ondas, ondas pequenas, tá. Então o mercado aqui ele só precisa de encontrar uma liquidez interessante, tá, e tem uma liquidez interessante em 71,90, tá. Então daria para montar, assim, uma posição de long aqui. Aí você faz uma fração, né, nessa zona de OT para fracionar o seu risco, tá? Entre aí 71,60 a 68, tá? Eu vou estar atualizando, tá, alguns setups dentro da comunidade, para facilitar a sua posição, tá? Dentro da comunidade VIP eu passo para o pessoal mastigado, o pessoal já pega os níveis de entrada, onde é o stop loss, onde, a saída geralmente eu faço até em tempo real, tá. No grupo free, eu já passo as análises, mas se você seguir as análises, cara, você já vai ser muito lucrativo, tá. Porque o nosso win rate é bem alto, tá. Então, por exemplo, a gente teve 2 stops, eh, nas últimas semanas, um deles foi o Ethereum, né. Foi esses 2% que eu estopei ontem no intraday. E XRP também, eu passei um setup de short, me tirou, né, e fez a movimentação para baixo, que acontece, tá. Mas geralmente aí, a probabilidade de lucro é bem alta, tá, nos trades. Agora aqui a Apol, tá, é uma outra altcoin que tá interessante, porém a gente tem que tomar bastante cuidado nela. Por quê? A gente tem aqui um movimento em que o preço ele não tá rompendo, né, com um volume agressivo, tá, mas ele tá sendo direcional. Então o que que acontece? A gente tem aqui um order block na região de 0,88 a 0,92, que é interessante para a gente montar um short, tá, faz confluência com a POC, tá bem interessante. Porém, a parte superior dessa região é uma liquidez interna do gráfico diário, tá. Então aqui tem bastante liquidez, tá? Em 0,96. O mercado pode estar com interesse nessa liquidez. Porém, não faria sentido o mercado romper essa região aqui sem nem fazer um alinhamento, tá? Então o preço chegou nessa região, dá para a gente montar uma posição de short, tá? Se você quiser uma segurança maior, você aguarda aí um alinhamento em 15 minutos, tá? Para pegar esse short. No lado otimista é a mesma coisa, porém a gente vai olhar para esse order block aqui, tá? Para essa área de valor, onde faz confluência também com a POC, é um order block interessante no diário, tá? A gente tem aqui um nível chave interessante, e o mais interessante de tudo foi gerado aqui uma liquidez interna em 0,78, tá? Então aqui é a mesma coisa, você pode montar a posição, tá? A ordem limite entre 7789 e 7544, ou então aguarda um alinhamento em 15 minutos, tá? Se você for montar a posição no short, tá? Em ordem limite, eu colocaria a posição em 0,90, tá? Colocaria aqui em 0,90 e estopava em 0,96, tá? Fazia uma fração aqui, qualquer coisa em 93,40, tá? Puxando aqui onde foi essa antiga liquidez aqui. O vídeo já tá ficando longo, então vou finalizar por aqui, tá? Entra aí no grupo gratuito, se tiver condição, entra no VIP, você não vai se arrepender. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com a galera que precisa de ajuda aí, porque eu tenho certeza que a gente pode agregar bastante pro pessoal aí, tá? É isso aí, galera. Fica com Deus, Deus abençoa.